Antes de sentar, abra comigo Evangelho de João. Evangelho de João, capítulo 3, versículo 14. João, capítulo 3, versículo 14. Amém? Acharam? Evangelho de João é Evangelho de João, não as cartas. Amém, meus irmãos? Capítulo 3, versículo 14. Assim como Moisés levantou a serpente no deserto, da mesma forma, importa que o Filho do Homem seja levantado, para que todo aquele que nele crê tenha vida eterna. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Porque Deus enviou o seu Filho ao mundo, não para condenar o mundo, mas para que o mundo fosse salvo por ele. Quem nele crê não é condenado, mas quem não crê já está condenado, porque não crê no nome do unigênito Filho de Deus. Amém? Podem sentar. Essa palavra é do Senhor para nós nessa noite. A pastora falou aqui, e eu quero reiterar o que ela disse, e já falei nesta semana. Essa semana que começa agora, estaremos orando ao Senhor. Você crê, igreja? Amém? Estaremos juntos orando ao Senhor, depositando nele toda a nossa confiança, clamando e pedindo a Ele aquilo que nós precisamos para o nosso país, para a nossa vida, enfim, para tudo aquilo que necessitamos. Mas a necessidade de nós entendermos o plano da salvação do Senhor para as nossas vidas, entendermos aquilo que Deus tem para nós, porque nós temos que crer naquele que faz, que opera e que age. Nós temos que crer de maneira sobrenatural. E aqui o próprio Senhor Jesus, Ele fez uma analogia com algo que aconteceu no Antigo Testamento, na Antiga Aliança, através de Moisés. Eu falei uma vez aqui, quero lembrá-los. Tudo o que aconteceu no Antigo Testamento no natural, é para nós hoje no espiritual. Às vezes nós vemos comentário, pastor, mas é difícil entendermos o Antigo Testamento. E não é, pois toda a palavra, toda, de Gênesis a Apocalipse, foi inspirada por Deus, é boa para o nosso ensino, para o mover de Deus nas nossas vidas. A única coisa que precisamos entender é que eles, como diz Pedro em sua carta, viveram apenas na sombra do que nós vemos hoje na realidade. Vocês estão lembrados daquela comparação da mão? Amém? Quando eu ponho a minha mão diante de uma luz, estamos vendo a sombra da mão. E para quem está vendo aqui a mão, é fácil definir que aquilo é uma mão. E eu, além de ver a sombra com todas as posições dos dedos, eu vejo também a própria mão em 3D. Eu vejo a cor, eu vejo tudo o que tem na minha mão, todos os detalhes, a unha, algumas rugas ou não, enfim, tudo que está na minha mão. Agora, a Antiga Aliança, eles estavam abaixo disso. Eles viam somente a sombra de uma mão. Então, nessa analogia, eles viam que aquilo representava uma mão. Mas eles não podiam e nem tinham a possibilidade de ver o que nós vemos hoje, pela graça. Amém, meus irmãos? Eles não tinham a possibilidade de sentir o poder de Deus como nós sentimos hoje, pela graça. E aqui nós vemos Jesus trazendo à luz aquilo que lá atrás Moisés já estava evangelizando. Ele já estava falando da boa nova. Ele fez uma comparação, e esse versículo 14 eu quero ler novamente com vocês. Assim como Moisés levantou a serpente no deserto, da mesma forma importa que o Filho do Homem seja levantado. Eu quero confessar com os irmãos que logo no início da minha conversão, essa palavra me incomodava um pouco.
Essa palavra de que Deus pediu para que Moisés levantasse uma serpente. Falava assim, mas Deus abomina a idolatria e de repente pede para fazer lá uma serpente para todos olharem para isso. Que coisa, mas sem nexo, aquilo eu não conseguia entender. E eu quero dizer para os irmãos que o valor não estava no objeto. O valor estava na mensagem que Deus estava passando para aquele povo naquele momento. Amém, meus irmãos? Assim como a questão da cruz de Cristo, a mensagem da cruz é o que importa para nós hoje. Não a cruz em si. Nós podemos carregar uma cruz, porém não é ela que vai fazer a diferença. E sim a mensagem através dela é que vai fazer algo de novo nas nossas vidas. E aqui nós vamos agora entender o que Deus tem para nós, quando Jesus falou: o que importa é que o Filho do Homem seja levantado, assim como Moisés levantou aquela serpente no deserto. Então o valor da mensagem é que é o importante. Tanto que quando estudamos a palavra, em 2 Reis, nós vemos lá no capítulo 14, versículo 8, Ezequias, o rei Ezequias, fazendo agora uma reforma em Israel, e tentando tirar tudo aquilo que era abominável diante do povo. Ele pega e destrói a serpente que tinha sido feita lá com Moisés. Ou seja, o povo trouxe aquilo durante muitos anos. E Deus falou com Ezequias: acaba com isso, porque isso não tem mais valor nenhum. Porque não está contido mais nisso a mensagem. Então não é a questão da serpente, e sim o que Deus estava transmitindo. E para que a gente possa entender essa passagem do Evangelho de João, vamos lá em Números capítulo 21, que é a passagem em que Jesus citou aqui. Em Números capítulo 21, diz o seguinte, no versículo 4, vamos pegar a partir do versículo 4. Então partiram do Monte Or, pelo caminho do Mar Vermelho, para contornarem o vale de Edom. Mas o povo tornou-se impaciente no caminho. Aqui nós já temos uma palavra de Deus para nós. O povo tinha sido liberto da escravidão do Egito, já tinha visto o mar abrir, já tinha visto maravilhas, passaram nas águas de Mara, as águas já tinham sido transformadas e amargas em águas boas, já tinha caminhado mais um pouco, tinha ali 70 palmeiras e as 12 fontes de águas vivas, e tudo aquilo Deus já estava movendo no sobrenatural. De repente, nesse caminhar, eles tiveram que fazer um desvio do povo de Edom, e já começaram a ficar impacientes. E aqui nós temos algo de Deus para nós. O Senhor fez uma analogia da questão da serpente levantada no deserto com o crer no que Ele fez nas nossas vidas. E o que nós temos que tomar cuidado com a impaciência. Muitas vezes nós nos tornamos impacientes para aguardar aquilo que Deus tem para nós. Continuando, versículo 5. Falaram contra Deus e contra Moisés, dizendo: por que fizeste subir do Egito para morrermos nesse deserto? Aqui não há pão nem água, a nossa alma detesta esse miserável pão. Misericórdia. Agora nós vemos mais uma questão, murmurando e reclamando contra Deus, através da impaciência, murmurando contra Deus e contra Moisés. É interessante porque quando as coisas começam a demorar a acontecer da maneira como eu quero, e nós esquecemos que Deus age no tempo dele, não no nosso tempo, a impaciência já faz com que nós venhamos a murmurar e reclamar. Mas nunca somos nós que estamos errados. E começaram a murmurar contra Deus e contra Moisés. É Deus que está errado, é o pastor que está errado, é o líder que está errado, é a minha igreja que está errada, mas nunca sou eu que estou errado. E foram além, e isso levantou a ira de Deus. Falou: e lá nós tínhamos pão para comer. E aqui nós detestamos esse miserável pão. Você sabe que miserável pão é esse que estão falando? O maná.
o sobrenatural de Deus, o sustento de Deus para aquele povo. Então começaram agora a ir mais além de murmurar contra Deus, murmurar contra a liderança, murmurar, agora ainda reclamam do alimento que estão recebendo. Então um abismo chama o outro abismo, uma queda chama a outra queda. E aqui vem agora a ira do Senhor. Olha que Deus vê tudo isso, Ele não se agrada. Versículo 6. Então o Senhor enviou contra o povo serpentes venenosas que picavam, e morreu muita gente de Israel. O povo veio a Moisés e disse: pecamos, pois temos falado contra o Senhor e contra ti. Ora ao Senhor, que tire de nós as serpentes. Então o Moisés orou pelo povo. E aqui agora nós vemos uma coisa que é importante para todos nós. Diante da situação, diante do que estava correndo, vem um monte de serpentes. No deserto há serpentes muito venenosas. Eu gosto de ficar assistindo aqueles National Geographic, aquelas coisas. Para mim que lá é um alívio, ficar vendo bicho, eu gosto daquilo. As meninas lá em casa ficam falando: ai pai, não tem outra coisa. Ah, é tão bom, eu fico lá. E esses dias eu vi uma reportagem falando a respeito de uma serpente que tem no deserto do Negueb, que tem naquela região. Ela não é grande, ela é pequena até, comparado a uma anaconda nossa aqui, né? Uma sucuri. Ela às vezes não passa de 1 metro e pouco, mas é uma das serpentes mais venenosas que existe. Uma picada dela é suficiente para matar um homem em pouco tempo, em poucos minutos. Inclusive, até hoje, é um problema sério naquela região. E ela tem uma cor assim, obviamente, de camuflagem, que mistura com a areia, com o pedregulho, e muitas vezes não se vê, a hora que vê já picou, já foi. E provavelmente, é esta, ou destas serpentes, é que tinha atacado o povo. Mas o povo se arrepende e pede perdão. Eles reconhecem. Eles falam assim: nós pecamos contra Deus, nós pecamos contra Moisés, contra você, Moisés. Ora para Deus, porque o negócio está difícil, a coisa está complicada para nós. E Moisés ora e pede para Deus. E tudo aquilo que nós pedimos ao Senhor, Ele atende. Você crê nisso, meu irmão? Quando nós oramos, quando nós pedimos ao Senhor, Ele atende. Mas olha a maneira como Ele atendeu. Disse o Senhor a Moisés: faz uma serpente e põe numa haste, e todo aquele que for mordido e olhar para ela, viverá. Moisés fez a serpente de bronze e a pôs sobre uma haste. Então, quando alguém era mordido por alguma serpente, se olhava para a serpente de bronze, vivia. Amém, meus irmãos? Então Deus falou para Moisés. Deus podia ter feito assim, gente, e de repente todas aquelas serpentes sumissem dali. Da mesma maneira como Ele fez quando pediram e clamaram a respeito de carne, porque estavam querendo carne, Ele fez cair codornas do céu. Ai, pastor, e assim mesmo reclamaram. Tinha muitos que estavam falando: eu não quero comer codorna. Eu quero uma picanha. Meu irmão, acho que Deus falava assim: fique tranquilo com a codorna, aguarde e fique sossegado. Porque se cair uma vaca na sua cabeça, meu filho, o estrago vai ser grande. Mas estou falando porque o povo sempre murmura, sempre reclama. E Deus poderia ter feito de maneira sobrenatural, pois Ele tem poder para isso, e de repente as serpentes serem banidas dali, ou serem picados e nada ter acontecido. Mas não, Deus usou de um artifício, e essa é a questão para nós. Ele pediu para que fizesse uma serpente de bronze e colocasse aquela serpente, e todos aqueles que fossem picados e olhassem para aquela serpente. Meu irmão, entenda a questão da palavra. Esse olhar não é simplesmente olhar: olha que bonitinha. Ou então, poxa, o artista plástico poderia ter caprichado melhor nessa serpente. Ou então, se fosse eu que tivesse feito, eu faria uma coisa melhor que essa. Enfim, não é esse tipo de olhar. É olhar e crer. Amém, meu irmão? É óbvio, imagina você naquela situação. O Instituto Butantan não tinha sido nem imaginado em surgir.
Soro antiofídico não tinha. E aquele povo naquela situação, eles tinham uma única saída. Era olhar para aquilo e crer. Fala assim, olhar e crer. Não é simplesmente olhar uma serpente. É olhar e crer. E tem mais um ponto importante nessa palavra para cada um de nós. Ele pediu para que fizesse uma serpente de bronze. Por que bronze? Não podia ser feito de barro, que era até mais fácil, já largava pelo caminho, já acabava. Serpente de bronze. Porque quando nós estudamos a palavra do Senhor, que nós chamamos de tipologia bíblica, o bronze significa justiça de Deus. Amém, meus irmãos? O bronze simboliza a justiça de Deus. Na antiga aliança, quando Deus pediu para que fizesse tanto o templo quanto o tabernáculo, quando eles caminhavam no deserto, para você chegar na presença de Deus e apresentar os seus pedidos, antes você tinha que passar pela justiça de Deus. E é por isso que quando você entrava no tabernáculo, o primeiro móvel que você via ali, a primeira coisa, era um altar de bronze, onde ali eram colocados os sacrifícios pelos pecados, porque Deus era justo e você não podia aparecer na presença de Deus sem antes ter feito um derramar de sangue pelos teus pecados. E logo a seguir, depois desse, o segundo item que tinha ali era uma pia de bronze. Amém, meus irmãos? Onde o sacerdote lavava-se e vestia as vestes brancas. A partir dali, a hora que entrava no lugar santo, o altar era de ouro. Quando você depositava os pedidos, o sacerdote chegava com os pedidos no altar interno, aí já era de ouro. Mas antes precisava o bronze, porque bronze é justiça de Deus. E o que o Senhor estava mostrando para Moisés e para aquele povo, que entendia tudo isso a respeito da palavra de Deus? Ele estava falando, olha, eu perdoo sim, olha, eu restauro sim, mas eu quero que vocês entendam que eu tenho amor por vocês, mas eu sou justo. Amém, meus irmãos? Vocês estão acordados? Amém. E é por isso também que quando nós começamos a analisar, e tem muitos pontos para nós entendermos a respeito da justiça de Deus. O tabernáculo, ele é feito com várias colunas ao redor. Eram 24 colunas de um lado, 24 do outro, 12 atrás, 12 na frente, onde tinha um lençol branco que fazia a divisão. E essas colunas, feitas de madeira de acácia, o pé dessa coluna, para que seja colocado no deserto, aquele pé era feito de bronze. Porque o Senhor estava falando, aquilo que divide o meu povo da minha adoração com o resto do mundo, está alicerçado na minha justiça. Quando Deus mostrou para Nabucodonosor a respeito do que nós estamos vivendo, no período de todo o plano de Deus para a salvação e estabelecimento do seu reino milenar, ele mostrou aquela estátua a Nabucodonosor, onde a cabeça era de ouro e os pés daquela estátua era de bronze, misturado com barro. E Deus quebrou aquela estátua, e cada parte dizia respeito a um período da humanidade, como eu já expliquei aqui e já falamos. E estamos entrando no último período, em que são os pés de bronze. E Deus está falando, a minha justiça vai imperar. Então aquela serpente foi feita de bronze e não foi por acaso. Mas também não foi feita para depois ser objeto de adoração, porque não era serpente, e sim aquilo. E você vai olhar para aquela serpente e você vai entender que eu faço justiça a seu respeito. Amém, meus irmãos? Então entenda a questão, entenda o que Deus tem para nós, porque qual era o problema deles? Eles tinham uma maldição naquele acampamento, eles tinham uma maldição ali no Monte Or, naquele lugar que estavam acampados. A maldição eram as serpentes que estavam picando. E o que Deus estava falando? Olhe para a maldição, pois eu faço justiça. Amém, meus irmãos? E quando Jesus, lá no Evangelho de João, ele disse, importa que assim como lá em Moisés, na sombra, porque ele não tinha nem noção do que viria a acontecer.
Assim como Moisés levantou aquela serpente de bronze, importa que o Filho do Homem seja levantado. Amém, meus irmãos? Assim como a serpente, não a serpente em si, mas o que estava mostrando. Olha, porque eu sou justo, e aqui há maldição, e eu fiz justiça por amor de vocês. E a pessoa que olhava, não bastava olhar, ela tinha que crer. Porque se ela não cresce, morria. Então não era simplesmente olhar, ai que bonito, como uma obra de arte, como um quadro de Picasso, como uma coisa assim. Não, era olhar e crer que a saída dela para aquela situação que foi pecado por uma cobra venenosa, era crer que Deus poderia fazer. Em Gálatas 3,13 nos diz que Jesus se fez maldição em nosso lugar, pois está escrito, maldito todo aquele que for pendurado no madeiro. Amém, meus irmãos? Então Jesus se fez maldição. E aqui, o próprio Senhor Jesus está falando, olha, assim como aquela serpente foi levantada no deserto, e lá, para mostrar que a maldição foi quebrada, porque Deus é justo, e importa que o Filho do Homem seja levantado no madeiro, feito maldição, para que você venha a ser salvo. Amém, meu irmão? E é esse o princípio de Deus para as nossas vidas. Eu não quero que você olhe para a cruz de Cristo e fique olhando com um sentimento de pena ou de culpa. Ou fique olhando como se fosse um problema em que aconteceu durante os planos de salvação de Deus. Durante um tempo, eu tive essa convicção errada. Eu achava que Jesus morreu porque o diabo estava vencendo. E aí ele morreu. E Deus teve que fazer uma artimanha lá para fazê-lo ressuscitar. Não, meu irmão, não é isso. Ele morreu porque ele fez isso em nosso lugar. Amém, meus irmãos? Lá em 1 Coríntios diz que aquele que não tinha pecado se fez pecado em nosso lugar. Mas pastor, onde você quer chegar com isso? Eu quero chegar na palavra. Voltamos agora em João. Voltamos. Nós entendemos a questão da serpente de bronze. Nós entendemos que não é a serpente em si, que não é aquele objeto em si, mas sim crer que Deus é justo. Então Deus falou, olha Moisés, eu podia tirar esse problema, essa maldição no estalar de dedos. Porém, eu faço a minha parte e o povo tem que fazer a parte dele. Eu faço a minha parte, que é o sobrenatural, e o povo vai fazer aquilo que cabe a ele. Olhar e crer. Amém, meus irmãos? E aqui nessa parte de João 3, do versículo 14 ao versículo 18, que acabamos de ler, tem um versículo aqui que é memorável, é uma coisa excelente para todos nós. E eu creio que todos conhecem. E todo bom crente em Jesus sabe de cor. João 3,16. Fala para mim. Oh, glória, amém? Mas Deus amou o mundo de tal maneira, oh, glória, maravilha. Mas muitas vezes nós ficamos presos no amor de Deus e esquecemos da justiça de Deus. Muitas vezes nós ficamos presos no amor de Deus e esquecemos que o amor de Deus, mesmo sendo a essência de Deus, porque Deus é amor, Ele não pode nunca suplantar, passar à frente do atributo de Deus, que é a sua justiça. E aqui ele está nos ensinando isso. E é por isso que o Senhor falou. O versículo 15, inclusive, entra numa redundância do 15 para o 16. No 15 diz, primeiro ele fala que o Filho do Homem deve ser levantado, assim como a serpente foi levantada. Ou seja, a serpente foi levantada para mostrar que a maldição estava sendo arrancada. Assim como Jesus foi levantado no madeiro, para dizer, olha, toda a maldição que estava sobre o homem foi arrancada. Amém, meus irmãos? Eu achei interessante como o Espírito Santo é uma maravilha. O Reginaldo, o Reis, ele esteve aqui, falou de ofertas, ele usou Gênesis. O que a maldição entrou no mundo
pelo pecado do homem. Amém, meus irmãos? Lá atrás, pela desobediência. Por favor, tira da sua cabeça a maçã. Amém, meu irmão? Tira da sua cabeça a maçã. Tem gente que não compra computador. Eu não vou falar marca aqui, porque senão eu gostaria de fazer uma propaganda, eu vou querer ganhar royalties. Mas não compra aquele computador que tem uma maçãzinha. Ai, porque é o computador do fruto proibido. Não, meu irmão. A questão não é o computador. Novamente o mesmo princípio de Deus com relação àquilo que houve com a serpente. Não é o utensílio, não é o algo, não é a serpente, não é o bronze. É Deus mostrando a mensagem. O que Deus estava falando, meu irmão, era que, olha, você pode comer de tudo aqui, menos dessa. Eu quero a obediência. Amém? Podia ser um pé de jaca. Podia ser um pé do que mais? Jabuticaba. Fica até fácil, porque jabuticaba dá desde a raiz. Você não precisa nem se preocupar em pular. Podia ser qualquer coisa. Uma vez me falaram, podia ser melancia. Não, isso já está mudando as ordens das coisas. Melancia, abóbora, essas coisas não dá em árvore, meu irmão. Porém, Deus simplesmente colocou algo para que houvesse uma ordem e obediência. Então não é questão de maçã. E também tira da sua cabeça que não é com relação a sexo. Por favor, isso é outra deturpação. Então, o que Deus estava falando é que havia uma ordem, e a ordem foi desobedecida, e o mal entrou no mundo por um homem, e por um homem teria que sair, e homem algum poderia pagar o preço. Então Deus se fez homem, e morreu, e pagou o preço, meu, seu, de cada um de nós. Amém, meus irmãos? E o que Deus quer, como está escrito na carta aos Coríntios, Ele quer que todos se salvem. Amém, meu irmão? Pastor, mas tem um monte de gente que não está salva. Aí vem o segundo ponto da justiça de Deus. Ele foi colocado na cruz. E quando eu olho, eu creio que sobre mim não há maldição alguma. Esse é o princípio. Essa é a essência de Deus para as nossas vidas. Por isso que ele fez essa comparação. Assim como aconteceu lá, as serpentes eram maldições sobre aquele povo. E aquele que olhava, cria que a única saída dele, a única saída no meio do deserto, com serpentes venenosas, a única saída era crer que Deus podia livrar. Amém, meus irmãos? E para nós, a única saída para a vida eterna é crer que Jesus pagou o preço. E essa é a essência da palavra para nós nessa noite. É isso que Deus está querendo nos ensinar. Mas por que, pastor? Porque Ele é o verbo. E há muitas promessas de Deus para nós. E a partir de amanhã estaremos aqui orando a palavra. Orar a palavra é olhar para lá e falar assim: olha, eu creio que o meu Redentor vive. Eu creio que todas as maldições familiares estavam naquela cruz. Eu creio que a minha saúde é restaurada. Por quê? Porque Ele levou na cruz todos os nossos problemas, pecados, falhas, maldições. E nós vamos orar a palavra. Nós vamos declarar a bênção de Deus. Não basta simplesmente você dizer que eu vi, assim, não. Olha, hoje em dia é impossível você dizer que a questão de Jesus foi invenção. É impossível. Marcou tanto a humanidade, que a história da humanidade foi dividida em 2 pontos: antes de Cristo e depois de Cristo. Mesmo aqueles que se dizem não cristãos e seguem outras religiões, eles sabem que a história da humanidade foi dividida entre aquele homem e depois daquele homem, que é não somente homem, mas Deus feito homem. Amém? Então, olha só que interessante, só para a gente dar uma alinhavada final no que nós vamos orar e tomar posse para a nossa vida. Cutuca o seu irmão ao seu lado e fala assim: tem que crer. Amém? Agora fala, não basta saber, meu irmão, mas tem que crer. Você não fala assim: você sabe que Jesus morreu na cruz? Sei.
Ah, você sabe que ele pode fazer? Ah, sei. Ah, mas Deus está falando o que quer mais. Nós temos que crer. E a justiça de Deus está nisso. Eu falo, eu fiz, agora a sua parte, para que a justiça seja completa. Você vai ter que crer. 1 Coríntios, rapidinho. Essa carta de Paulo à igreja de Corinto, palavra de Deus para aquela igreja e para nós hoje. Olha que interessante. 1 Coríntios, capítulo 15. Ora, irmãos, acharam 1 Coríntios, capítulo 15? Tem sim, tem na sua Bíblia. Misericórdia. 1 Coríntios, capítulo 15. Ora, irmãos, desejo lembrar-vos do Evangelho, que já vos tenho anunciado, o qual recebesse e no qual permaneceis. Amém? Aqui Paulo está falando lá para a igreja de Corinto. Olha, eu vim aqui falar. Olha o começo disso aqui. Ora, irmãos. Se está falando irmão, ele está falando com ímpios? Não, ele está falando com a igreja. Ele diz aqui, desejo lembrar. Fala assim, lembrar do Evangelho. O que é Evangelho? A boa nova. Qual é a boa nova? A nossa salvação através de Jesus. Amém, irmão? Eu quero lembrar da boa nova, da salvação, do Evangelho. Eu quero lembrá-los. E ele continua agora, versículo 2. Pelo qual também sois salvos. Sois salvos se o retendes, tal como vou-lo anunciei. Se não, é que credes em vão. Amém? Eu quero dizer para você, meu irmão, assim como Paulo tinha que ficar lembrando a igreja de Corinto, nós estamos aqui para lembrar a todos vocês, inclusive eu, que aquele que está lá, nós devemos olhar, que esteve lá naquela cruz, nós devemos olhar e crer. Amém, meus irmãos? Que nós somos salvos por Ele. Olha aqui, sois salvos se o retendes, tal como vou-lo anunciei. Ou seja, vamos pôr numa linguagem coloquial. Olha, eu estou anunciando aqui, eu estou lembrando vocês, que vocês precisam, não somente estar olhando pelo tudo que foi dito a vocês e foi ensinado, vocês precisam crer, se não foi em vão. E essa palavra é para nós, nessa noite. Amém? Fala assim, eu creio no que o Senhor fez por nós. Todo aquele que confessar Jesus com os lábios e crer no coração será? Ponto final. Amém, meu irmão? Porém, tem mais um detalhe. Se você esquecer disso, poderá perder essa salvação. Por isso que Paulo ficava relembrando, e nós estamos aqui relembrando. Por quê? Porque nós vamos entrar nessa semana e nós vamos orar. Ai, pastor, você viu o que aconteceu com a Dilma? Ai, você viu o que aconteceu com a Petrobras? Ai, você viu o que aconteceu? Aconteceu muita coisa, vai acontecer mais ainda. Ai, pastor, credo? Mas nós vamos entender que nós vamos nos posicionar. Amém? Pastor, mas está havendo muita demissão em Franca. Não só em Franca. No Brasil inteiro. Pastor, a situação está arrochando. Está arrochando. Mas nós vamos orar e tomar posse daquilo que Deus tem para a nossa vida. E crer. Amém? Deus faz a parte dele. Eu faço a minha. Eu quero mais uma vez lembrar a igreja. Deus não move uma palha daquilo que cabe ao homem. Amém, meu irmão? Ou seja, o sobrenatural é de Deus, o natural é do homem. O sobrenatural é de Deus, o natural é do homem. E Deus não vai mexer naquilo que nós é que temos que fazer. Crer naquilo que estava lá naquela serpente, cabia ao homem. Olha, eu vou tirar a maldição. Se você for picado, você não vai morrer. Mas você vai ter que olhar e crer que aquela serpente é o bronze. O bronze significa, eu sou justo. E o Senhor continua justo para aqueles que são dele. Agora nós temos que crer e fazer a nossa parte. É claro, eu perdi o emprego. Então Deus vai fazer a parte dele. Amém. Eu vou chegar lá em casa, deitar, levantar as pernas para cima e ficar lá esperando alguém bater na minha porta e vir falando que tem um emprego para mim. É assim? Deus faz a parte dele. Eu faço a minha. Corre atrás, meu filho. Estuda, se prepara, faz a sua parte. Porque o sobrenatural Deus vai fazer. Mas o natural cabe a nós. E ele está falando, eu sou justo. E você tem que entender que a minha justiça impera na bênção.
2 Coríntios, para nós encerrarmos, um pouquinho mais para frente, segunda carta de Paulo. A mesma igreja de Corinto, mais um lembrete de Deus através de Paulo. Capítulo 5, 2 Coríntios, capítulo 5, para nós tomarmos posse para as nossas vidas nessa noite e nessa semana que estaremos começando. Capítulo 5, versículo 17. Acharam aí? Eu quero que, às vezes, meu irmão, essas palavras tocou no seu coração, marca, risca a sua Bíblia. Ai, pastor, eu não faço isso. Ah, não, riscar a Bíblia não. Bíblia é palavra de Deus. E eu aprendi que se riscar a Bíblia é a mesma coisa que estar passando batom na boca de Deus. Para, meu filho. Risca, marca, porque você precisa lembrar. Fala assim, eu preciso lembrar das maravilhas de Deus, das promessas de Deus para a minha vida. 2 Coríntios, capítulo 5, versículo 17. Portanto, se alguém está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas já passaram, tudo se fez novo. Você crê nisso, meu irmão? Quem está em Cristo aí, levanta a mão. As coisas velhas já passaram. Meu irmão, não corra atrás de duplicata vencida. Para com isso. Não fica desenterrando defunto. Para com isso. Toma posse daquilo que Deus tem para você daqui para frente. Continuando, versículo 18. E tudo isso provém de Deus, que nos reconciliou consigo mesmo por Jesus Cristo e nos deu o ministério da reconciliação. Amém? Deus nos reconciliou e deu o ministério da reconciliação. Ou seja, lá atrás, naquela passagem que o Reginaldo leu aqui, quando o homem desobedeceu e comeu do fruto que não era para comer, houve uma separação. Mas Jesus reconciliou. Aquilo que separava já não separa. Amém, meu irmão? Tem o ministério da reconciliação sobre as nossas vidas, meu irmão. E você tem que entender isso. Não apenas olhar, é crer que eu sou filho de Deus. Continuando, 19. Isto é, Deus estava em Cristo reconciliando consigo o mundo, não imputando aos homens os seus pecados, e nos confiou a palavra da reconciliação. Amém? Eu sofri muito tempo. Sofri muito tempo achando que eu ia chegar no céu e de repente encontrar São Pedro com aquele molho de chave, aquelas chavão assim enorme, ia perguntar, seu nome, Maurício. Maurício o quê, meu filho? Tem um monte de Maurício aqui. Maurício, coloca mais. Fala seu RG, CPF, data de nascimento, nome do pai, nome da mãe. Ah! Maurício, né? Você lembra aquela vez assim, sabe? Ah! E aquela outra vez que você colou na prova? Eu não colei, viu, gente? E aquela outra vez? Eu achava que era isso, gente. Para! Todo pecado, Jesus nos reconciliou. Ele perdoou e esqueceu, meu filho. E nós temos que crer. Fala assim, crer. Amém, a senha é essa, a chave da saída é essa. Eu creio, o pecado foi pregado naquela cruz, lá naquela cruz, junto com Cristo, estavam os meus pecados, os meus erros, estava tudo lá, e eu creio que Deus me reconciliou. Por quê? Porque a palavra diz, amém, a palavra diz, eu creio, e é isso que o Senhor espera, que nós venhamos a olhar e crer que o sobrenatural de Deus está conosco. Versículo 20, diz só, como se Deus por nós rogasse, rogamo-vos da parte de Cristo, que vos reconcilie com Deus. Fala assim, eu sou embaixador da parte de Cristo. Pronto, meu irmão. É por isso que nós vamos entrar essa semana orando a palavra e tomando posse das bênçãos de Deus para a nossa vida. Porque o que Ele tinha que fazer para pagar o preço dos pecados, Ele já fez. Amém? Mas nós temos que fazer a nossa parte. Nós vamos tomar posse, nós vamos crer. Nós somos embaixadores de Cristo. Ser embaixador, meu irmão, nós não somos aqui desse mundo. Ai, tem um olhando para o outro aí falando, ai, você é IT. Nós somos embaixadores. Um embaixador, ele é um representante legal de outro reino, de outra nação.
Amém? Por isso, eu quero que você entenda. O local que você mora não é seu, meu irmão. Não é daqui desses problemas todos. É de Deus. Porque você é embaixador. A embaixada americana aqui no Brasil, a embaixada japonesa, a hora que você pisa lá dentro, o que prevalece lá é a lei daquele país. Amém? Tem uma família aí, que até andou conversando conosco, estão correndo atrás aí da dupla nacionalidade, e louvado seja Deus por isso, é bom, nada melhor do que um passaporte da União Europeia. Gente, aquele círculo de estrelinha, eu vou falar para vocês, viu? É uma maravilha. Você não sabe o que é você estar num aeroporto lá na Europa, naquela fila do resto do povão, e os outros da estrelinha passando. E como que faz? Ué, se você tem descendência e tal, comprova a descendência, vai lá na embaixada, toma posse. Por causa que você pisar lá dentro, meu filho, você é daquele país. As leis que prevalecem lá é daquele país. Então, toma posse. Nós somos embaixadores. A lei que prevalece sobre a sua vida não é a lei do que os problemas estão acontecendo aí. Nós vamos crer que o que prevalece na minha vida é a lei do reino de Deus. Amém? Você acha que o embaixador americano, o embaixador da Suíça, o embaixador do Japão, estão preocupados com o que está acontecendo aqui? De maneira alguma. Eles recebem o salário deles conforme do seu país. Só para vocês terem uma ideia, não sei se todas as embaixadas, mas a embaixada americana aqui no Brasil, vem a cada 15 dias um avião lá, aquele Hércules, e traz tudo para eles. Eles não comem coisa aqui do Brasil. Eles fazem a listinha de compra, vem o Hércules, desce ali e descarrega. Ou seja, todo o sustento vem de lá. Tudo vem de lá. O nosso sustento, tudo é do... Você crê nisso, meu irmão? E é por isso que o Senhor falou, assim como Moisés levantou a serpente, da mesma maneira o Filho do Homem será levantado, para que você olhe e creia que a bênção de Deus prevalece na sua vida. Amém, meu irmão? Que as leis que operam sobre a sua vida não são as leis dos homens. Apesar de estarmos aqui, vai prevalecer a lei de... as promessas de Deus. Amém? E para finalizar, versículo 21. Aquele que não conheceu o pecado, se fez pecado por nós, para que nele fôssemos feitos justiça de Deus. Amém? A hora que Deus olha para nós, Ele não olha os nossos pecados. A hora que Ele olha para nós, Ele olha através de uma lente. E essa lente chama sangue de Jesus. A hora que Ele olha, Ele vê de uma maneira diferente. Graças a Deus. Porque senão eu estava perdido. Se tirar essa lente, Ele ia ver o verdadeiro Maurício. Aí eu estava enroscado. Eu nunca me esqueço, na faculdade, das aulas de ótica. Quem já estudou ótica? Lentes monocromáticas. Quem já estudou aquelas lentes que são chamadas lentes polarizadas, onde ela coloca uma polarização só? É a coisa mais maravilhosa. Você pega uma lente vermelha, a hora que você olha, você vê tudo em tom levantado no madeiro. Amém? Por isso você é justo, meu irmão. Diante de Deus você é justo. E tem muita gente achando aí, eu não posso pedir não. Eu não posso, porque olha a minha vida uma vez, sabe o que aconteceu, pastor? Em 1960, naquela vemaguete atrás do muro do cemitério. Esquece, meu irmão. Esquece a vemaguete, já acabou. Mas aconteceu, errei. Tá bom. Mas já passou. Porque a hora que ele olha, ele não vê mais vemaguete, ele nem lembra que tinha muro no cemitério, muito menos o que aconteceu lá, misericórdia. Fala, eu sou justificado pelo sangue de Jesus. Você crê, meu irmão? Pessoal do louvor, sobe aqui, porque nós vamos tomar posse dessa palavra.